é uma resolução do Conselho Federal de Medicina e que define e regulamenta a telemedicina no Brasil. Entrou em vigor no último dia 5 e antes, o que era uma prática restrita, ela praticamente que se popularizou nos últimos anos com a pandemia e com as medidas de isolamento. O nosso tema aqui é a telemedicina e a resolução este ano. Para tanto, vamos precisar do auxílio aqui do advogado especialista em direito médico, doutor Juliano Pessoa. Doutor Juliano, um bom dia. Bom dia, Elias. É uma satisfação mais uma vez. Bom dia a todos que nos ouvem na CBN. E realmente essa resolução traz uma regulamentação mais estruturada para que tanto o médico quanto o paciente possam manter essa relação aí à distância, né? Como você bem destacou, se popularizou bastante no curso da pandemia, mas que agora o profissional especialmente terá que tomar algumas medidas prévias, né, para que ele possa ofertar esse serviço com toda a segurança necessária e recomendada pela resolução. Bem, doutor Juliano, como é que define o Conselho Federal de Medicina a telemedicina aqui no Brasil? Olha só, Elias, na realidade a telemedicina ela trata-se de um gênero, né, onde nós temos algumas espécies. Então, a mais popular delas, que se popularizou muito durante a pandemia, foi a questão da teleconsulta. Mas nós temos outras modalidades de telemedicina. A teleinterconsulta, que é uma tratativa que é realizada entre profissionais. Nós temos o telediagnóstico, a telecirurgia, o telemonitoramento, ou seja, a teletriagem, vários outros, mas a mais direta, de maior utilização, é de fato a teleconsulta, nessa relação aí médico-paciente. E a resolução traz, é importante destacar, que já na primeira consulta, isso foi algo muito debatido dentro do Conselho Federal de Medicina, o médico poderá iniciar essa relação médico-paciente já por meio da teleconsulta. Mas, por outro lado, o Conselho também deixa muito claro para toda a população e para todos os profissionais que ainda permanece sendo o atendimento padrão ouro para a população, o atendimento presencial. Então, a telemedicina ela virá de forma complementar e não substitutiva. Como é que ficam aí os planos de saúde? Eles terão a discricionariedade de decidir se esse atendimento será ou não pela teleconsulta? Eles poderão sim, eles ofertar este serviço. Essa tratativa aí, ela talvez demore um pouquinho no tocante aos honorários médicos, né? A resolução já traz a previsão de que, em tese, não há distinção de honorário médico por meio desse atendimento utilizando a tecnologia, mas poderá existir um ajuste entre os profissionais e essas operadoras de saúde. O que o profissional precisa estar muito atento é que ele não pode se distanciar dos mandamentos do Código de Ética Médica. Por mais que ele possa ofertar esse serviço, e eu acredito que ele trará um benefício grande do ponto de vista de agilidade, especialmente, né? O paciente ele terá a possibilidade de tanto encurtar o período de ter uma possibilidade de consulta com aquele profissional, bem como ele agilizar também a possibilidade de já receber alguma orientação deste profissional também. Então, isso é um benefício grande, mas o médico precisará estar muito atento em relação especialmente ao sigilo das informações. Então, a resolução ela menciona esse detalhe. Nós temos hoje no país uma Lei Geral de Proteção de Dados, que é a conhecida LGPD, e o profissional médico não poderá mais se utilizar de plataformas comuns, né? Durante a pandemia, não existia esse rigor. Existia algo mais solto, porque o foco era atender de forma ágil a população. Agora não. A partir do momento que o Conselho regulamentou de forma definitiva e estruturada, o médico precisará ofertar esse serviço à população, se utilizando de plataformas que resguardem as informações contidas nessa consulta. Agora, doutor Juliano, aqui vai a pergunta pensando no profissional médico. Quem é
que dá a última palavra se essa consulta vai ser presencial ou se ela vai ser pelos meios da internet. É o médico ou o plano de saúde? Olha só, Elias, a autonomia do profissional médico, ela também existe nesse formato, tá? O médico não pode ter a sua autonomia minimizada, reduzida por conta de uma instituição ou do desejo de uma instituição. O profissional médico é que irá fazer essa ferição se naquele caso daquele paciente específico existe a possibilidade dele oferecer a sua assistência por meio desse formato. Além disso, é importante que a gente destaque: cabe ao paciente também anuir, ou seja, autorizar este formato, e o profissional médico deverá proceder desta forma. Então, antes dele iniciar uma teleconsulta, ele terá que ter ali um consentimento do paciente para este formato, e deixando muito claro para o paciente as limitações desse formato. A questão de não se ter possibilidade de fazer um exame físico, né, caso seja necessário. Então, tudo isso deverá estar muito claro para que o paciente entenda, compreenda, e ele ofereça, sim, a sua autorização, também a sua autorização em relação à gravação daquele conteúdo, a sua imagem e a tudo aquilo que vai ser tratado no bojo ali daquela teleconsulta. Então, todos esses cuidados precisam e devem ser atendidos, ser respeitados por todos os profissionais, e o paciente tem o seu direito resguardado de anuir ou não este formato. O paciente poderá simplesmente dizer que não irá aderir a este formato e prefere passar para uma consulta presencial. Isso será respeitado e assim o profissional deverá proceder. Mas não há nenhum óbice em relação ao atendimento existir dentro deste formato, desde que ele siga naturalmente as recomendações que estão postas na resolução. Bem, a resolução fala, por exemplo, em prioridades para o atendimento presencial, ou mesmo se esse atendimento pode começar pela internet, pelo teleatendimento e ser ampliado para um formato híbrido ou até mesmo presencial? Olha só, ele já pode, como nós mencionamos, Elias, ele já pode iniciar de pronto, já no primeiro contato, na primeira relação médico-paciente, iniciar por meio da teleconsulta. Agora, existem algumas ressalvas que a resolução prevê. Por exemplo, aquelas doenças crônicas, doenças que necessitam de um atendimento prolongado. O médico não poderá ultrapassar o período de 180 dias sem manter um contato presencial com este paciente. Então, ele pode iniciar por este formato, sim, mas em algum momento aí no curso dessa relação, ele deverá agendar uma consulta presencial com este paciente para que ele possa dar continuidade aí a todas as demandas que esse tipo de patologia necessita. Então, existe essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo o médico não poderá se desprender naturalmente dessa assistência mais próxima do paciente. É isso que ele precisa estar atento. Bom, as pessoas precisam ficar atentas para não confundir, né, o que é emergencial e que precisa entrar pela porta da urgência e emergência e é presencial, daquilo que pode ser uma consulta. E me preocupa muito, eu acredito que alguns médicos, profissionais de saúde em geral que estão nos ouvindo agora, sobre o exame clínico, não é, que é o senhor dos exames. Os demais exames são vistos, ou pelo menos textualmente assim compreendidos, pelo próprio Conselho Federal de Medicina como exames complementares, daquilo que a clínica médica já identificou como o caminho para o diagnóstico. Esses exames, sem tocar em determinadas situações, sem um olhar mais atento, pode significar erro um pouco mais adiante e problemas para o profissional de saúde. Isso também precisa ser levado em consideração, não é, doutor? Com certeza, Elisa. E assim, que se é uma ferramenta que, se ela for utilizada com razoabilidade, com equilíbrio, ela trará inúmeros benefícios, do ponto de vista de agilizar alguns contatos
agilizar algumas informações a serem passadas para aquele paciente. Mas, naturalmente, como você destaca com muita propriedade, o profissional médico terá que fazer essa aferição com muita cautela, né? Até porque todos os mandamentos do Código de Ética Médica permanecem vigentes, associados a outras resoluções e a outras legislações que nós temos hoje no país. Então, o médico fará a escolha, mas ele arcará com essa escolha caso ela seja equivocada. Eu julgo que os profissionais terão a sensibilidade de verificar qual é o paciente que necessita de um atendimento mais próximo, de um atendimento presencial ou de uma anamnese mais cautelosa e certamente farão a migração deste paciente no momento oportuno para esse formato de consulta. Aqueles pacientes que não necessitam obrigatoriamente ali, naquele momento, de uma consulta presencial, de um exame mais aprofundado, o médico poderá iniciar esse tratamento e essa assistência por meio da tecnologia, por meio da teleconsulta, passando aquelas orientações iniciais para o paciente e, no momento posterior, agendando uma consulta presencial com ele. Mas eu diria que isto sendo feito com todos esses cuidados recomendados, eu acho que não trará nenhum problema, tanto para o profissional como para isso, desde que essas regras sejam, de fato, preservadas. Bom, tem aspectos que são bastante positivos e é claro que se for tratado com seriedade, se não partir apenas para um lado puramente comercial e depois não ficar com aquela situação de que, olha, a gente não é de resultado, etc. É preciso ter um certo cuidado para não se mercantilizar essas consultas. Mas o fato é que precisa-se de seriedade. Os profissionais precisam ter cuidado com aquilo também que resulta dessa relação, para um pouco mais adiante a gente não ter os tribunais como sendo a próxima sala desse hospital. É preciso ter muito cuidado porque, informações sigilosas precisam continuar sigilosas, o prontuário que pertence ao paciente precisa estar acessível ao paciente. Para um pouco mais adiante, as demandas judiciais não seriam o caminho reto para aqueles que não foram sérios com uma coisa que pode sim e deve sim ajudar a muita gente, doutor. Exatamente, Elias. Em relação a essa questão do sigilo das informações, eu acho que esse é um tema crucial em relação a esse formato de atendimento e os profissionais realmente precisarão estar muito atentos a este contexto. Porque, de fato, se houver algum vazamento de informação, de imagem, de vídeo, de exames desses pacientes, ou seja, isso aí, de fato, se tornará um problema grande para esses profissionais. Então, é preciso que o médico escolha, com muito cuidado, uma plataforma que resguarde essas informações, que traga esse sigilo necessário. É importante também destacar aqui, em relação aos pacientes, alguns direitos que esse paciente detém em relação a esse formato. Por exemplo, o paciente poderá requerer a interrupção a qualquer momento deste formato de atendimento. Então, ele poderá, sim, iniciar essa relação médico-paciente por meio da teleconsulta, da telemedicina, mas se ele não se adaptar, se ele achar que não está sendo bem assistido, ele pode solicitar ao médico e informá-lo que ele não deseja continuar neste formato e pretende migrar automaticamente para uma consulta presencial. Bem como o profissional também poderá fazê-lo. O médico inicia esse contato, como você disse na pergunta anterior, se ele verifica que necessita de um exame mais aprofundado, presencial, ele informa ao paciente e migra automaticamente. Além disso, o paciente poderá ter acesso em qualquer momento que ele deseje solicitar a todos esses atendimentos que foram feitos dentro desse formato. Ele poderá receber isso através de imagem, bem como em formato impresso, de todos os atendimentos que foram feitos por meio da teleconsulta e da telemedicina. Então, é importante que essa relação se mantenha muito transparente, muito cristalina, e que o profissional médico deixe o paciente munido de toda e qualquer informação e consiga dirimir todas as dúvidas que ele, porventura, venha a manifestar. Doutor Juliano, normalmente de uma consulta advém receita médica.
A resolução deixa claro, essa receita pode ser no formato também telepresencial? Poderá sim, Elias. O médico poderá tanto prescrever como fornecer laudos, relatórios médicos, utilizando esse formato. Porém, a resolução exige que ele esteja fazendo uso de um certificado digital para isso, por meio da tecnologia ICT Brasil. As farmácias, então, as farmácias vão estar aptas a receber esse formato, que não vai ter o carimbo. Exatamente. Né? Ele vai assinar digitalmente, como acontece hoje em dia com nós advogados, com contadores, que já utilizam esse tipo de tecnologia. O médico terá que fazer isso. E foi importante você fazer essa pergunta, porque durante a pandemia, o médico utilizava, e isso aí era possível naquele período, aplicativos comuns do dia a dia das pessoas. Né? Ele se utilizava desse, fazia uma chamada de vídeo, e ali ele fazia a sua teleconsulta. A partir de agora, não mais. É importante que o médico utilize uma plataforma com toda a segurança necessária para oferecer este serviço ao paciente. Além disso, a plataforma também terá que possibilitar o acesso do certificado digital para que ele possa fazer a emissão desses documentos. Então, é preciso que o profissional siga toda essa recomendação, todo esse caminho aí a percorrer para que ele ofereça esse serviço lá na ponta. Muito bem. Doutor Juliano, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. É claro que a gente vai voltar a discutir esse tema, doutor Juliano, em face dos desdobramentos que isso tem. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Elias. Bom dia, estarei sempre à disposição. Olha, doutor Juliano Pessoa, advogado, um dos mais respeitáveis aqui na seara do direito médico.